auxiliem. Eu tinha esquecido de dar o iniciar no Facebook. Então, vamos ler outra vez o texto para que a gente não perca a linha. Não julgueis, e preste atenção que o texto em si só, ele vai explicar, e é óbvio que eu vou falar outras passagens. A gente vai caminhar um pouquinho pela Bíblia, mas olha o que o texto diz. Não julgueis para que não sejais julgados. Ele está dizendo, olha só, você vai exercer um juízo sobre alguém e alguém vai exercer então um juízo sobre você. Então está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Aí ele explica isso. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Isto é, você vê um cisco que está no olho do teu irmão, mas ao mesmo tempo você que está condenando esse cisco no olho do teu irmão, não repara na trave que está no seu próprio olho, que isto é, você tem uma floresta amazônica no teu olho e tu não reparas, mas o cisco que está no olho do teu irmão, esse sim tu reparas. Então tu percebas que esse julgamento que aqui está sendo dito, que está sendo condenado por Jesus, é um julgamento que eu uso um critério para julgar o meu irmão, e normalmente esse critério é grande, é de um tronco, é de uma árvore, é de uma floresta, que tenho no meu olho não percebo, mas uso o critério do cisco do meu irmão como se o cisco dele fosse uma árvore, fosse uma floresta, mas a árvore e a floresta que tem no meu, eu nem enxergo, muito menos enxergar como cisco. Consegui me fazer entender? Preste atenção no que está sendo condenado. Eu olho para o meu irmão e o cisco que tem no olho dele eu acuso, eu condeno, eu refuto, eu aponto, e olho esse cisco como se fosse uma árvore. Todavia eu tenho uma floresta no meu olho e eu nem enxergo a floresta que eu tenho. Isso para mim não é nada. E aí ele está dizendo, como dirás a teu irmão, versículo 4, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então preste atenção, o que está sendo condenado aqui não é o juízo, não é o julgamento. O que está sendo condenado aqui é um julgamento hipócrita, é um juízo hipócrita. Isto é, eu condeno algo na vida do meu irmão e esse mesmo algo na minha vida, ou às vezes algo pior ainda na minha vida, eu não o condeno. E aqui então está dizendo, à medida que tu estás julgando o outro, tu serás julgado também. Então, pare de hipocrisia. Pare de ser alguém que, fazendo a mesma coisa, ou ainda coisa pior, condena o que o outro está fazendo. Lá na igreja, o pessoal, nas igrejas, porque eu tenho muita saudade da minha avó, a minha falecida avó, e a minha avó, entre alguns ditados dela, ela tinha um que dizia que o macaco, ele enrola o rabo, senta em cima para poder falar do rabo do vizinho. E é esse tipo de comportamento aqui que Jesus ele está condenando. Ele está dizendo que é uma hipocrisia você levantar um juízo sobre os outros que você não quer que levante sobre você. E aqui a gente está lembrando que a gente está falando do Sermão da Montanha, e nesse Sermão da Montanha, ele vai dizer, olha, aquilo que tu desejas que faça a ti, faças tu também em relação ao outro. Isto é, como tu desejas ser tratado, trate também o outro. O carinho que tu deseja receber, que tu também dê a outro. E preste atenção da maneira que você entende que você tem que ser tratado, com misericórdia, compaixão, com graça, com bondade, com ajuda para te corrigir dos erros que você às vezes não atenta que você está tomando. Trate o outro também da mesma maneira, da mesma sorte, com o mesmo carinho, com a mesma bondade, com a mesma compaixão. Tu consegues entender qual é o juízo que aqui Jesus condena?
Porque é o sermão da montanha, é o raciocínio, o sermão é o mesmo. Ele está dizendo, se tu tratas assim o outro, tu também serás tratado da mesma maneira. Então, cuidado para tu não seres pego naquilo que tu mesmo condena, tu seres achado culpado. Eu quero te convidar a ler ainda em Mateus 7, preste atenção, é o mesmo sermão. No versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura ou uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Olha só, aqui ele já está falando sobre juízo. Ele já está falando que eu e você temos que julgar, temos que analisar. Ele está falando, olha, não creia em qualquer profeta. Ao contrário, tenha cuidado com eles, tenha cuidado com os falsos profetas. Tenha cuidado, analise. A gente, quando vai para Atos 17, a gente fala sempre dos bereanos, que ouvindo os apóstolos pregarem a boa nova, pregarem o evangelho da salvação, pregarem a nova aliança que há em Cristo Jesus, os bereanos iam e olhavam nas escrituras se aquilo que os apóstolos estavam pregando de fato era real, e aí eles passavam a crer, porque eles, julgando a pregação, julgando aquilo que eles pregavam se eram bíblico ou não, e eles viam que de fato os apóstolos pregavam conforme a palavra do Senhor, e aí eles passavam a crer. E aqui em Mateus 7,15 está dizendo, acautelai-vos, tenha cuidado, sejam prudentes com os falsos profetas. Preste atenção, não engula qualquer coisa, não aplauda qualquer olhinho que vira, qualquer carinha de crente que seja feita para falar em nome de Jesus. Cuidado, acautelai-vos, não vá com muita sede ao pote, julgue, proceda com prudência, analise se de fato o que eles estão dizendo vem da parte de Deus ou não. Peça ao Espírito Santo para testificar com o Espírito e o Espírito, para te dar discernimento, sabedoria. Por favor, analise pela Bíblia se o texto está dentro do contexto. Não se deixe levar pelo emocionalismo, mas veja se de fato é palavra de Deus. Isso que ele está dizendo é o quê? É juízo, julgamento que a gente tem que fazer em relação a uma possibilidade de ser um falso profeta. E como eu vou saber se de fato é um falso profeta ou não? Através do juízo, através de um julgamento. Só que ao mesmo tempo é um julgamento que é justo. Não é um justicismo, não é uma vingança, não. É um julgamento que é justo. E quando que o julgamento é justo? É se ele está dentro do amor, da misericórdia, da graça, da bondade, da verdade que liberta, que é a palavra, mas tudo isso segundo os critérios do Senhor. Tudo isso segundo a vontade de Deus. Eu não posso levantar os meus próprios valores. Em determinado momento, eu conversando há pouco tempo com uma pessoa que um dos seus filhos, aferiu, e essa pessoa, enquanto cristã, ela dizia, mas eu sou aquele que gerou. Então, se eu sou o que gerou e eu fui a pessoa ofendida, é a outra que tem que vir até mim. E eu dizia para essa pessoa, mas esses são os critérios, são os valores humanos, sociais. Se de fato tu entendes o ensinamento de Deus e tu entendes que tu fostes perdoada por Jesus Cristo, falando para essa pessoa, então mostre Cristo na tua vida pela justiça de Deus e libere perdão para esta pessoa, para esta que você gerou, a fim de que esta pessoa possa ver Deus em você, porque esse juízo é o juízo de Deus, não é o juízo do homem. Então o juízo
que Deus chama de justo é o juízo segundo ele. Dando esse exemplo recente, eu falava para a pessoa, a justiça para Deus não é essa justiça da sociedade. A justiça para Deus é ainda que você, ou que seja a pessoa ofendida. Você, na justiça social, é a pessoa que gerou, isso jamais poderia acontecer. Mas se você de fato é uma pessoa cristã, vá lá, libere perdão para esta pessoa. Isto é um juízo, é uma justiça segundo o Evangelho. Então, o meu convite para te fazer entender esta manhã, quando a Bíblia fala sobre julgamento, é que ele fala, primeiro, o julgamento que eu não posso exercer é um julgamento hipócrita. Eu condenar aquilo que eu mesmo pratico e que muitas das vezes eu pratico ainda de maneira pior. Então, como eu estou condenando alguém naquilo que eu mesmo sou pego, e aí ele vai dizer, então, por favor, entenda, se tu assim julgas, tu também serás assim julgado. Então a gente está vendo em primeiro lugar que não é proibido o julgamento. Eu quero rapidinho, porque eu não quero demorar como eu demoraria no primeiro horário quando faltou energia, eu quero te convidar a ir para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Deixe-me achar aqui. 1 Coríntios 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. Eu vou parar de ler aqui só para te contextualizar. A igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho, muito mesmo, a Paulo. Igreja que começou com a pregação de Paulo, depois, é óbvio, teve também, né, o trabalho de Apolo, teve o trabalho de Pedro, e por isso que, na verdade, há muitas divisões, como a gente lê lá no começo. E Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, entre algumas demandas que havia, ele está dizendo que um irmão tem um problema com outro, e em vez deles julgarem, chamar alguém da igreja mesmo, da comunidade de fé, alguém que seja sábio, que seja sensato, que seja alguém idôneo, para julgar esse caso, ele diz, já é uma vergonha um ter demanda contra o outro. E aí vocês ainda fazem pior, ainda vão levar esse caso, essa demanda, a um juízo incrédulo, a um juízo lá do lado de fora. É uma vergonha você chegar por alguém que não é da fé, que é incrédulo, e ter que tratar de algo, de uma demanda, de um litígio entre irmãos diante do incrédulo. Pô, não tem ninguém entre vocês que seja um sábio que possa julgar essa demanda, olha só, que possa julgar esse caso, que possa decidir de maneira justa, coerente, segundo a sabedoria do alto, segundo a palavra de Deus. E se a gente continuasse lendo o texto, ele ainda diria, seria muito melhor até que aquele que tomou o prejuízo, ele aceitasse esse prejuízo, ele assumisse esse prejuízo, para não ter que ir a julgamento diante de alguém que é ímpio, alguém que não participa, não comunga da mesma fé. Mas aí ele vai dizer, não sabeis vós que vós tereis que julgar os anjos? Então preste atenção, julgar é para o povo de Deus, que se de fato é povo de Deus, sabe discernir a mão direita da mão esquerda, sabe discernir o que Deus aprova e o que Deus condena. Paulo, né, vai falar, aquele que exorte com amor. O que nunca pode faltar é o amor. Em todas as coisas tem que haver o amor. Mas o amor, e eu tenho até aqui, algumas pessoas já viram, eu tenho até uma reflexão que eu falo sobre isso, que o amor corrige.
O amor que se omite, ele não é amor. Então, em amor, eu vou corrigir. Em amor, eu vou ter um discernimento dado pelo Espírito, dado pela palavra de Deus, que esse caminho aqui está certo, esse caminho está errado. Então, por amor ao próximo, eu vou falar para ele, olha, saia do caminho errado, isso que você está fazendo não é correto. Mas repito o que eu falei antes, tem que ser um amor de justiça, tem que ser um amor de misericórdia, de graça, de compaixão. Tem que ser um amor permeado daquilo que Deus ele aprova e não daquilo que Deus que foge aos critérios de Deus. Mas o juízo vai acontecer, inclusive vamos julgar, como está escrito, os anjos. Consegue entender isso? Que esse papo de que eu falei antes de faltar energia, né? Não posso julgar, só quem pode julgar é Deus, nem você pode julgar. E Hebreus 10:31 vai dizer, né? A horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então julgar, ele é bíblico. E tinha que causar temor em nós o dia do julgamento do Senhor. Né? Em Coríntios 10 vai dizer que todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Em Eclesiastes 12 diz que vamos comparecer diante de Deus e vamos prestar conta de tudo que fizemos e que deixamos de fazer. Tudo. Haverá um tribunal do Senhor para todos. Todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Mas eu quero também te dizer que, enquanto aqui estivermos, somos igrejas do Senhor para protestarmos. E todo protesto só existe através de um julgamento, de um juízo. Entende, amados? Sem um juízo, sem saber discernir, a gente vai engolir tudo que for nos dito, a gente vai abraçar tudo que for apresentado, a gente vai aceitar todas as coisas, e Deus não nos chamou para sermos loucos, pelo contrário, nos chamou para sermos sábios. O que não podemos é ser injustos. Sabe, se você olhar a Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:21, vai falar sobre julgarmos as doutrinas. Em 1 João 4:21, vai falar sobre julgarmos os espíritos. Em 1 Coríntios, ainda aqui em Coríntios 14:29, vai falar que temos que julgar as profecias. Em 1 Coríntios 5:12, Coríntios é fogo, vai falar sobre julgarmos esses pecados que chamam de penitentes. Inclusive tem um filho que está dormindo com a própria madrasta, isso é condenável. Em Mateus, a gente já leu aqui quantas vezes vai falar sobre julgamento. Em Lucas, esse eu quero ler contigo, que eu falei sobre ele de manhã, Lucas 12:57, Lucas 12, vamos ver se minha mente ainda me ajuda. Lucas 12... Eu, no estudo da parte das 10 horas, eu ia abrir para a gente comentar, mas aí faltou energia e agora, né, tá um pouco mais corrido o tempo, porque eu tenho um compromisso, um irmão, Agilson, me chamou para papar com ele, então não dá para a gente abrir muito. Mas eu quero ler contigo aqui Lucas 12, deixa eu ver se é o 57. Lucas 12, 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não se ceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, o meirinho te recolha na prisão. Mas de novo ele está falando aqui sobre essas pessoas que julgam, mas de maneira injusta, que colocam a medida sobre o outro que ele mesmo não quer ser medido. Mas aqui está dizendo de novo, outra vez ele está dizendo, olha, que o julgamento faz parte. Hipócritas, não sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? O que ele está dizendo é que o juízo ele tem que ser justo, ele não pode ser injusto. E repito, justiça aqui não é segundo o padrão humano, é segundo Deus. Por isso que quando a gente vê pessoas que estão pregando doutrinas de homens e não doutrinas de Deus,
Nós não podemos aceitá-la, nós temos que condená-la. E é por isso que quando a gente vê pessoas pegando a palavra e deturpando, nós temos que condená-la, nós temos que rejeitá-las. Eu quero te convidar ainda para abrir em Gálatas. Eu sei que está um pouco rápido agora, e não seria assim às 10 horas se a luz não tivesse faltado, a energia não tivesse faltado. Eu sei que agora está um pouco rápido, mas depois tu vai olhando as passagens que eu estou te dizendo, tu reveja com mais calma, né, o vídeo. Mas eu quero crer que mesmo sendo assim rápido, Deus tem permitido com que eu e você entendamos o que a Bíblia fala sobre juízo, sobre julgar as outras pessoas. Em Gálatas, se eu não me engano é Gálatas 2, Paulo, ele repreende a Pedro. E preste atenção, se Paulo repreende é porque logo houve um juízo, houve um julgamento feito. Porque ele observou que o comportamento de Pedro não era correto. Gálatas 2, a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha só, um contaminando o outro com a dissimulação. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos eu disse, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Preste atenção, aqui tem duas coisas. Tem Paulo julgando a Pedro e inclusive constatando que Pedro levou até Barnabé a errar, a pecar. E nesse juízo de Paulo, né, sobre a vida de Pedro, ele constatou, ele julgou e ele condenou e ele repreendeu. E interessante que aqui fala que Paulo repreendeu na presença de todos. Eu quero abrir aqui rapidinho uma explicação. O pecado que é público, publicamente, isso é público, foi de conhecimento de todos. Exemplo, se aqui eu estou pregando e você constatou, estou dando esse estudo e você constatou que é uma heresia. Esse vídeo, esse ensino, esse estudo, ele é público. Então eu estou alcançando várias pessoas. Então, para que tu mostres o meu erro, tu tens que vir publicamente, pelo menos seria o ideal. Por quê? Porque eu tornei público o meu erro, a minha farsa, a minha dissimulação, o meu ensino que não é bíblico, alcançando várias pessoas. Então, da mesma sorte, você vai vir publicamente para atingir a todo mundo, para mostrar que eu falei coisas erradas, que eu ensinei erroneamente. Então, publicamente, você virá aqui e fará isso. Para quê? Para que todo engano ele seja dissipado sobre todas as pessoas as quais também foram atingidas por este engano. Agora, quando o erro é privado, e aí não, aí tu não tornes privado aquilo que é público, e não torne público aquilo que é privado. Você vai lá no secreto, no particular, olho no olho com a pessoa e fale com ela. Como está mais ou menos lá em Mateus 18, repreende face a face, vai com ele. Se ele se arrepender, tu ganhastes um irmão. Isto é, não torne público aquilo que é privado, mas não trate privado aquilo que é público. Mas eu quero que tu entendas também que teve o juízo, o julgamento de Paulo sobre o comportamento, o procedimento de Pedro. E Paulo, vendo isso, falou, olha, peraí, Pedro, tu estás sendo dissimulado e o pior ainda, está levando a outros a se comportarem como tu mesmo estás se comportando. Então, quer dizer, houve o julgamento sobre o comportamento de Pedro, através da vida de Paulo, houve um diagnóstico do caminho errado,
houve uma conclusão de quantas pessoas ele estava afetando com aquilo, e aí sim houve uma atitude de Paulo de repreender a Pedro, e uma repreensão que não era para machucá-lo, mas era para tirar tanto a ele quanto aquelas pessoas que Pedro estava alcançando, tirá-las do engano. E assim sendo, Paulo mostra o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho do acerto. Tu estás conseguindo entender o que eu estou buscando te dizer nesse momento, transmitir para você? Amados, eu ainda gostaria muito de chegar em 2 Coríntios 6, é 2 ou é 1 Coríntios 6, deixe-me ver, mas não vai me permitir o tempo, que como eu falei, para aqueles que chegaram depois vão ouvir agora, eu tenho um compromisso agora há pouco, e antes, no horário de 10 horas, eu ia falar mais coisas, ia deixar perguntar. Antes, 2 Coríntios 5 vai dizer assim, ó, mas agora o tempo não me permite. Mas olha o que diz 2 Coríntios 5, no versos, eu vou ler a partir do verso 8, do 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o nosso corpo e habitar com o Senhor. É por isso que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque importa que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver praticado. Então tu preste atenção, vamos um dia comparecer todos sem exceção diante do tribunal do Senhor. Mas o chamado de Deus para mim, para a sua vida, é para que possamos ir instruindo uns aos outros, corrigindo uns aos outros, exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros, para que as pessoas se arrependam, a começar por mim, dos maus caminhos, e naquele grande dia sejamos aprovados pelo Senhor. Mas para eu poder instruir, exortar, orientar, eu poder corrigir, eu tenho que exercer um juízo. Mas aí, eu e você, se somos cristãos, para exercer um juízo, temos que conhecer isso. Temos que conhecer a palavra. Temos que conhecer como Jesus se comporta diante de tal situação. O que ele aprova e o que ele reprova. Qual é a instrução dele diante de tal situação. Por isso que o conhecimento da palavra é essencial. Por isso estudar a Bíblia é fundamental para quem se diz cristão. Porque, preste atenção, Deus não nos chamou para sentarmos num banquinho, para irmos para a nossa vida e corrermos atrás das coisas como qualquer outra pessoa faz. Isso tudo faz parte, mas Deus nos chamou para esse processo de trabalho, de estudo, de namoro, de casamento, de pais, de filhos. Eu e você carregarmos as instruções do Senhor, sermos embaixadores de Cristo para fazer com que outras pessoas conheçam esta verdade que liberta. Então, quer sejam os que estão no meio de nós, na comunidade de fé, quer sejam os que ainda não conhecem, nós somos aqueles que temos que julgar, discernir, ter o conhecimento do caminho do outro, a começar pelo meu próprio caminho, eu tenho que ver a trave que está no meu olho, a começar pelo meu próprio caminho, saber o que é aprovado por Deus ou não, o que agrada a Deus ou não, o que é caminho de vida ou o que é caminho de morte. E assim fazendo, assim eu tendo esse discernimento, eu vou corrigir tanto a mim mesmo, vou me permitir ser corrigido pelo outro, preste atenção, vou me permitir ser corrigido por outro, uma correção que seja pelo Espírito, pela palavra, que essa correção feita após um diagnóstico de um juízo que perante a palavra me mostra que é um caminho errôneo, quando eu corrigir, ou quando eu for corrigido, se o caminho é esse, é o da palavra, é o caminho do amor, é o caminho do Espírito, esta correção pode até no começo, como vai dizer Paulo ainda aos Coríntios, pode parecer como pedrinhas nos meus dentes, pode não ter um prazer, pode não ser legal até mastigar, mas quando chega no estômago, vai dizer Paulo, que é como favos de mel.
Entende? Porque a correção, ao princípio, ela nunca é agradável, mas depois ela gera vida. E o arrependimento, segundo o Espírito, ele gera vida e vida eterna. Consegue me entender? O juízo, ele vai ser feito, ele faz parte desse caminhar da vida. Amados, como eu disse, eu queria entrar ainda em 2 Coríntios, mas se eu chegar a 2 Coríntios, eu vou demorar muito. Mas eu quero ainda que você pense em 2 textos. Se você não pode anotar agora, você vê depois, se você pode. Mas em 1 Coríntios 10:15, Paulo vai dizer, olha só, julguem o que eu estou pregando. Entende? Paulo chega a dizer assim, estou falando para pessoas coerentes, pessoas sensatas. Então vocês usem daquilo que vocês já têm de norte, em 1 Coríntios 10:15, e veja se o que eu estou falando é sensato ou não é sensato. Paulo está falando para os outros julgarem a ele mesmo, porque Paulo tem a convicção de que aquilo que ele está falando é bíblico, de que aquilo que ele está falando é do Espírito Santo. Então, ele tendo essa total convicção, ele fala para outros, vocês que estão me ouvindo, que são sensatos, julguem vocês mesmos aquilo que eu estou dizendo. Romanos 2, 21, 22, vai dizer sobre isso. Você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo, dizendo, olha, eu tenho que de fato e compreender, começar a me corrigir, fazer um juízo sobre mim, porque até o que eu estou ensinando, ele até é verdadeiro, ele até é real, é bíblico, mas eu mesmo não estou me comportando dessa maneira. E se você ler lá o texto, ele vai falar sobre adultério, ele vai falar, por exemplo, eu estou ensinando que não deve adulterar, mas eu adultério, eu estou ensinando que não deve roubar, mas eu roubo, eu estou ensinando que não deve ter ídolo, mas eu levantei ídolos sobre mim mesmo, eu mesmo me tornei o meu ídolo, ou então o amor ao dinheiro se tornou o meu ídolo, ou então ter um cargo se tornou o meu ídolo. Então, quer dizer, eu condeno a idolatria do outro, o que eu estou ensinando é até certo, mas eu mesmo estou sendo um idólatra. Então entenda, nós vamos julgar até os anjos. Juízo é para aquele que está vivendo na justiça. E justiça aqui, não justiça segundo o homem. Quem entrou depois, dê uma olhada que eu já expliquei isso, dê uma olhada na parte anterior, volta um pouquinho aí, olha. É um justiça segundo Cristo. Por isso, quando até deu o exemplo lá do perdão, vai dizer, se tu vais oferecer a tua oferta ao Senhor, e tu lembras que alguém que tem algo contra ti, deixa aí a tua oferta, vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois volta e ofereça a tua oferta. Se mandarem caminhar 1 milha, caminhe 2. Se pedirem a túnica, dê também a capa. Ore pelo que vos persegue, bendiga a quem vos maldiz. Então preste atenção, é um juízo de Jesus. Esse juízo de Jesus eu fui chamado para aplicá-lo na minha vida, a começar por mim, e assim também fazer na vida de outros, a fim de que o outro se arrependa do seu mau caminho. Entende? E aproveitando, né, que tem um pessoal aí de Presidente Kennedy, claro que a gente vai ter um tempo de vida, caminhada junto, mas eu creio muito no que a Bíblia diz, e a igreja São Mateus, que está aí presente, sabe disso. Eu procuro viver, sou falho pra caramba, mas aquilo que eu creio da Bíblia, então eu não aceito quem dá jeitinho na Bíblia, não aceito deturpação, texto fora de contexto, uma vida de tentar aprender para tentar ensinar. Mas eu estou aqui publicamente falando isso, estou me colocando à disposição, de, querendo ou não, para ser julgado, para juízo. Isto é, pessoas, se vocês de fato querem Jesus, vão lá, como os bereanos em Atos 17, e confira se o que eu estou falando aqui é um caminhar bíblico, e eu tenho a convicção de que seja. Então, mas eu estou me colocando a juízo, um juízo para ser
aprovado e Deus ser glorificado, ou um juízo para ser reprovado e você com muito amor vir me corrigir do meu erro, com amor. Entende? Porque não é para eu falar que eu estou certo e você está errado. Não, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é corrigir para que o outro seja transformado e caminhe pela vereda da justiça, caminhe pelo caminho da vida. Mas, ao mesmo tempo, julgar é um chamado do povo de Deus. Inclusive, nós somos chamados de embaixadores de Cristo. Somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Eu vou encerrar aqui, que como eu disse, eu preciso sair. Eu tinha programado para ser às 10 da manhã e faltou energia. Quando ela voltou, eu perguntei aos irmãos da igreja de São Mateus se queriam que eu voltasse e eu voltei. Não deu para ser como eu havia planejado inicialmente, mas eu quero crer que tenha sido bênção, quero crer, senão eu não sentaria aqui para ter esse tempo de estudo. Peço a você que compartilhe para chegar a outras pessoas. Cada um que está aqui presente tem vários amigos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então compartilhe para chegar a outras pessoas também. Se tu não és inscrito no meu canal, te peço que inscreva, que comente, porque se tu achas que isso é palavra de Deus, isso vai ter relevância para o YouTube e vai fazer com que chegue a outras pessoas também. E quem quiser me seguir, eu tenho todo dia buscado colocar uma reflexão lá no Instagram, no Facebook. Facebook não tem mais como eu aceitar pessoas, eu abri um outro Facebook, Rogério Amaral. E que Deus te abençoe. E São Mateus, Deus permitindo, né, às 19h30 estaremos presentes para esse culto, né, que o coração vai ficar a 1000 por hora. E espero que em Deus, outra vez mais, que seja bênção para nossas vidas e nós tenhamos alegria em cultuar e adorar o Senhor na comunhão dos santos. Senhor da glória, aquilo que eu não consegui alcançar, aquilo que talvez pela pressa que teve que ser agora eu não consegui fazer da maneira que eu gostaria, eu quero pedir que o Senhor, pelo Espírito Santo, fale aos corações. Complete, Deus, esta obra no coração de cada um. Eu quero pedir que o Senhor nos faça ter fome e sede da sua palavra, porque o Senhor nos chamou para fazermos a diferença nessa terra, a fazer com que aqueles que estão nas trevas, estão no engano, saiam das trevas, no engano e venham para a verdade que liberta e libertos possam caminhar na luz que é Cristo Jesus. Faça-nos entender a responsabilidade e o privilégio que temos de sermos filhas do Senhor, luz do mundo e sal da terra. Que em nome de Jesus Cristo assumamos esse privilégio de podermos tirar pessoas do engano e levarmos para a verdade que só há em Cristo Jesus. Por isso, faz-nos termos fome e sede da Tua palavra. Continua a ministrar no coração de cada um de nós. Senhor, que esse dia te louvemos enquanto respirarmos, que onde estivermos proclamemos o Teu amor e a Tua palavra, e que à noite possamos estar reunidos em um coração, em um só Espírito e uma só fé, para cultuarmos ao Senhor como igreja do Senhor. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amados, amém. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo. E eu quero uma hora aprender a ficar fera nessas partes de transmissão para que as coisas cheguem com mais qualidade para vocês, tá bom? Um abraço, a paz.